Vida de fé ou de incredulidade? Essa é uma pergunta que o comentarista coloca assim como título dessa lição. Um título muito forte, muito chamativo e que nos faz refletir de fato. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra na igreja e eu trouxe o seguinte texto, que foi Jeremias 17, do 5 ao 10, que falava: a direção da sua confiança determina o que você é. Jeremias ali ele comenta sobre os malditos e sobre os benditos. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no próprio braço. E também coloca de frente: bendito aquele que confia no Senhor. E essa lição, ela vem de encontro a mais ou menos esse tema, de uma forma um pouco mais incisiva, um pouco mais enfática, um pouco mais forte. Porque aqui não diz de você colocar a confiança em outra pessoa ou em outra coisa. Aqui está dizendo você não confiar. O engraçado de tudo isso aqui, que nós temos tipologias que acontecem no decorrer dessa lição. O primeiro assunto tipológico que nós vemos aqui nessa lição é que o povo saiu do Egito e estava atravessando pelo deserto. O deserto nada mais é, hoje, para nós, a nossa trajetória de vida. Então, note essa similaridade que nós vamos ver durante a lição. Então, a trajetória de vida do ser humano seria como se fosse o povo no deserto naquele tempo. Canaã seria a sua bênção alcançada. Hoje nós esperamos a Canaã celestial, a sua bênção, que é o final de todas as coisas. Mas interessante que nós nos prendemos a bênçãos materiais, a coisas do aqui, do agora. E não é isso necessariamente. A nossa comunhão com Deus, a nossa possibilidade de um dia poder entrar no céu, vale muito mais do que tudo isso. E tudo isso vai permear a nossa caminhada aqui na Terra. Momentos de fé, momentos de incredulidade, porém, nós temos que optar pela fé sempre. No decorrer dessa lição, a gente vai dando alguns pontos conforme o comentarista foi abordando. Eu fiz questão de não sair muito fora daquilo que a revista assume, por conta dos irmãos que já leram a revista, já tiveram algum conhecimento disso aí, que estão ao par do assunto, mas alguns pontos sempre a gente costuma trazer, né, que isso faz parte do nosso trabalho. Então, quem tiver a sua Bíblia, ou quem tiver a sua revista, por gentileza, vamos começar com o texto bíblico básico, que se encontra são dois textos, Números 13, do 27 ao 32, e em seguida 14, do 6 ao 8. Números 13, do 27 ao 32. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-las lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura.
Esse primeiro momento, essa primeira parte aqui, está sendo o relatório dos espias, a gente já vai entrar nesse assunto, que trouxeram um relatório baseado em sua incredulidade. Agora a gente vai ver em Números 14, do 6 ao 8, um outro relatório. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Nessa trajetória do povo de Israel, nessa trajetória que eles estavam caminhando pelo deserto, Moisés, aquele líder, ele simplesmente separou 12 espias, 12 homens, separou 12 homens, um de cada tribo, e falou: vocês vão lá espiar como que é a terra, analisar como que é ela, e tragam um relatório para mim. Traga esse relatório para o povo, para que a gente possa ter ideia do que nos espera nessa terra. Só que se a gente for ver bem lá atrás, a partir de Gênesis 13, você vai notar que essa terra era uma promessa de Deus na vida de Abraão. Então essa promessa de Deus, ela permeava pela vida de Abraão. Eu expliquei esse tempo atrás, até numa das aulas anteriores, a diferença de promessa e de profecia. Promessa é aquilo que Deus faz na nossa vida, porém está condicionada a nossas atitudes. Ou seja, o Senhor promete: se você fizer isso, ou se de repente você continuar nos meus caminhos, eu vou preparar isso para você e tal. Isso é uma promessa. Depende das nossas atitudes para que se cumpra. Quando se fala em profecia, não. Não importa o que você faça, vai acontecer. Porque profecia é profecia. Aqui está a diferença. O Senhor fez uma promessa na vida de Abraão. E Abraão veio com essa promessa. Abraão, Isaac, Jacó. Nas 12 tribos, eles tiveram oportunidades, as tribos das 12 filhas de Jacó, eles tiveram a oportunidade de experimentar, de vivenciar essa promessa. Detalhe importante: o Senhor prometeu para eles uma terra que eles não iam precisar trabalhar, não iam precisar lavrar a terra, que já estaria tudo pronto. Mas o homem prefere sempre caminhar pela incredulidade. E essa incredulidade atrasou o plano de Deus, não pela vontade de Deus, mas houve um atraso no plano de Deus de 40 anos. Vamos entender então um pouquinho dessa trajetória. Moisés foi e separou 12 pessoas, vão lá espiar a terra. Desses 12, 10 vieram totalmente descrentes, totalmente desconfiados de tudo, e 2 vieram firmes. Então, só para a gente ter uma ideia já, irmã Sandra, do que está acontecendo aqui, nós temos uma pesquisa de opinião aqui bem simples. 83% daqueles espias vieram negativos. E 17% dos espias vieram positivos. Olha a proporção, 83% para 17%. Então, enquanto um grupo estava lá, não, vai dar tudo certo, o outro estava derrubado, o outro falou: não, pode esquecer. Enquanto um viu na terra possibilidade de sofrimento, o outro viu na terra possibilidade de gozo, de alegria, de felicidade. E tudo isso a gente vai ver no decorrer da lição. Então, só para a gente ter uma ideia, nessa palavra introdutória, que eu já dei uma explanação aí, só para a gente ter um pano de fundo do que estava acontecendo naquele momento, com relação a essa viagem do povo, a saída deles do Egito, o êxodo deles do Egito, para a Canaã prometida lá no tempo de Abraão. E isso tudo
infelizmente, foi retardado por conta da desobediência e da incredulidade do povo. Antes de chegar nesse ponto, eu quero ler com vocês o texto áureo da nossa lição. Texto áureo da nossa lição, quem puder, abra sua Bíblia aí, ó. Provérbios 16, 3. Ou na revista. Confia ao Senhor as suas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Esse versículo me chamou muito a atenção. Vamos entender o porquê que ele chamou a atenção desse humilde professor que está aqui. Primeiro ponto desse versículo. Eu olhei assim e falei, bem, então se eu confiar no Senhor, essa é a nossa primeira noção que nós temos, né? Se eu confiar no Senhor, as minhas intenções, está resolvido. Tudo que eu pensar vai acontecer, porque eu confiei nele. E não é bem assim. A palavra confiar, ela vem do latim. O que traça a palavra confiar? É como se fosse um tecido. Eu tenho fios que eles se tramam entre eles. Então, por isso que é confiar. Vem do termo fiar. Quem confia, quem tem confiança em Deus, quer que toda a vontade de Deus se cumpra na vida deles. A palavra confiar, irmã Sandra, ela vem justamente com essa ideia dos fios. Então, está aqui a vontade de Deus, está aqui a minha vontade, elas entrelaçam. Então, eu já penso aquilo que Deus queria que eu pensasse. Por quê? O meu relacionamento é tão íntimo com Deus que não tem escape. Então, é perfeito. É perfeito. E um detalhe muito importante que eu estava analisando essa palavra confiar. Eu gosto muito de etimologias da palavra para eu poder entender o que a gente está falando ali. E tem muito essa questão de confiança, de firmeza, entrelaçado, sabe? Não rompe. Por quê? Porque eu estou firmado com alguém. Então, isso vem a palavra confiança. Um detalhe importante também. Existem alguns jargões aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu também gosto dos jargões, porque os jargões nos ensinam certas coisas. Alguns jargões, por exemplo, oração muda a situação. Isso é um jargão muito comum. Infelizmente, vou destruir um pouco a infância do pessoal, não muda a situação. Aquilo que o Senhor já teceu na sua vida, aquilo que o Senhor já fez na sua vida, aquilo que o Senhor já escreveu na tua vida, vai acontecer. Isso é fato. A oração apenas me coloca em comunhão com Deus e me prepara para qualquer situação, adversidade, felicidade, enfim, qualquer situação da minha vida. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de ministrar a aula de escola dominical aqui e eu falei sobre isso. Falei assim, a questão da pandemia. Alguns pastores que não se dedicaram em pregar a verdade estavam com a cabeça quente porque aonde que as minhas ovelhas vão agora? Porque não tinha, infelizmente nós tínhamos essa dificuldade. Aquele pastor que realmente ensinou a ovelha, ele sabia, não, ela está sem o aprisco ali, sem a igreja, o templo, o espaço físico, mas ela com certeza está lá. Tudo aquilo que ela ouviu, ela está lá adorando na casa dela, ela não vai nos deixar, ela não vai abandonar a fé, não vai nem nos deixar, é meio egoísta, né? Não vai abandonar a fé. E é assim que funciona. Agora, infelizmente, quando você oferece muita coisa, eu vou até fazer um comentário com os nossos irmãos que estão aí em live. A gente sempre fala sobre a questão do avivamento, né? Sempre citado, né? Porque nós precisamos do avivamento e tal. Eu considero no meu coração que a pandemia foi um avivamento. Já deu uma soprada boa, já ficou. Quem era palha já voou, quem era de verdade já ficou. Isso é fato. Detalhe importante que também eu quero frisar aqui dessa pandemia. Você, por um acaso, percebeu ou notou se os crentes, campanhas, estão firmes? Porque tem aquele crente que só vem na igreja na campanha, né, irmã? Só vem na campanha. O negócio deles é só campanha. Ah, tem campanha, não sei o quê? Então estou lá. Ah, vai ter pastor fazendo não sei o quê? Ah, então estou lá. Pessoa que tem um grande problema e fica na... Esse aí a gente chama de crente 6 horas. 6 horas por mim? Né? 6 horas por mim? Então é aquele crente 6 horas. Ele não consegue orar, ele fica sempre nessa dependência. Porque alguns irmãos pensam que a igreja é fórum, é delegacia de polícia, é hospital e perde um pouco o sentido do que é
a igreja. Bem, vamos lá, que senão a gente não consegue terminar. Então, Moisés, aqui, vamos só no texto áureo, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Eu gostaria muito, se possível, eu vou fazer uma breve parada aqui, irmãos, mas é uma breve mesmo, eu garanto para vocês que não vai levar nem 40 minutos nessa paradinha nossa aqui. Nesse Provérbio 16, por gentileza, quem tiver a sua Bíblia, vai me acompanhando aí. Eu vou ler numa versão, que é a versão NVT, os irmãos vão entender de forma tranquila. Já começa logo de cara no 16:1. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Já matou. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. 2. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Quanta coisa nós pedimos, as pessoas que usam o nome de Deus em vão e outros que usam para sistema negativo ainda, para o seu próprio benefício, enfim. Então aqui, ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Aí vem o 3 do texto áureo. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O 4. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo perverso para o dia da calamidade. Então, tudo o Senhor fez, até o perverso, até o dia mau, até o dia difícil, o Senhor fez com intenção, com certas intenções. No 5, os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. E o 6, que eu quero terminar no 6 aqui. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado, o temor do Senhor evita o mal. Então, todo esse contexto do provérbio de Salomão, ele vem muito nos remetendo que a nossa vontade, ela está atrelada à vontade do Senhor. Tiago 4, versículo 13 em diante, diz o seguinte: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que o pecado é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Na versão da Bíblia, é uma Bíblia americana, mas eu achei muito fundamental. Se chama Bíblia Ampliada. Ela diz o seguinte: entregue suas obras ao Senhor. Isso aqui está falando desse mesmo provérbio 16. Entregue suas obras ao Senhor, ou seja, submeta-as e confie-as a Ele. Aí a segunda parte, e seus planos terão sucesso. Aí ele fala assim, na Bíblia Ampliada, se você atender à sua vontade e orientação. Olha só que interessante. Se você atender à sua vontade, a vontade de Deus, está aqui a sua com letra maiúscula, a sua vontade e orientação. Na outra versão também ampliada, tradicional, diz role, ou seja, coloque num rol suas obras sobre o Senhor. Confie inteiramente a Ele e Ele fará com que os seus pensamentos se tornem compatíveis com a vontade dEle. Certinho como a gente falou. Ou seja, eu oro e Deus faz a minha vontade ficar compatível com a vontade dEle. Assim seus planos serão estabelecidos e bem-sucedidos. Quer coisa mais linda que isso, irmãos? Eu acho que não tem. Escapa de todas as nossas possibilidades de achar que a gente tem o pensamento de fazer alguma coisa. Mas, como eu orei na primeira oração que eu fiz aqui, sobre isso, que o Espírito Santo possa mudar as nossas atitudes. Eu tive um professor que ele falava para mim o seguinte, que ele falava para nós, na classe o seguinte: você não vai conseguir mudar o mundo, mas mude pelo menos o grupo que você tem. O grupo que ele era um professor de música, ele falava isso. Se você tiver os alunos, tente mudar o coraçãozinho deles. E aí eles vão dissipando isso aí. É a mesma coisa. Nós estamos aqui hoje em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. São 7 sementes que podem, vamos agir dessa forma.
e indicar para mais 7 pessoas essa possibilidade, a coisa vai aumentando, essa rede vai aumentando. Vamos lá, é o papel que a gente sempre fala, né? Nós temos ali os 4 banners, né? Ganhar, discipular, consolidar e enviar. É o momento da discipulação, ou seja, é do discipulado nosso. E nós estamos aprendendo. E com isso a gente pode consolidar outras vidas. Amém? Vamos lá. Então, aqui tinha uma promessa então feita a Abraão, que ele herdaria, as suas descendências herdaria uma terra próspera. Aí vem as marcas da incredulidade, agora na nossa revista, ponto 2. 10 espias, então, resolveram que seria difícil. E ali eles começaram a colocar N pontos negativos, mais ou menos em outras palavras, bispo, como se estivesse falando assim, Deus, o Senhor errou tudo aquilo que o Senhor prometeu. Não era isso. Olha o erro absurdo do ser humano. Olhar para Deus e falar, não era isso. Não era bem assim. O Senhor fez tudo errado. E por isso, teve um preço. O preço que eles não entraram na terra prometida. Caminharam e vagaram 40 anos. Uma trajetória de poucos dias. Tiveram que caminhar 40 anos. Por quê? O preço da incredulidade. Não vou nem dizer do preço da desobediência, porque o pior, nesse caso aqui, o assunto principal é a incredulidade. O Senhor fez o papel dele, a promessa dele foi cumprida, porém, muitos não saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele, de fato. E esses 40 anos foi justamente para limpar. Olha, qualquer semelhança é mera coincidência. A pandemia veio justamente com essa intenção, para limpar algumas coisas. Nós temos a oportunidade hoje, eu vejo assim, principalmente aos líderes de igrejas, assim, a oportunidade de uma igreja mais sadia espiritualmente, mais saudável espiritualmente. Por quê? Porque realmente você está trabalhando com pessoas que estão ombro a ombro com a obra de Deus. Então essa é a diferença. De todo o coração. Essa palavra muito clara de Deus na nossa vida. Vamos lá. 2.1. Primeiro ponto, então, que aconteceu da incredulidade deles. Duvidar da promessa de Deus. Isso acontece lá em Números 13, 28. 13, 28 de Números diz o seguinte. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Olha só, o incrédulo viu que ali só tinha dificuldade, viu ali só, e que a promessa de Deus, como eu falei no primeiro momento aqui, Senhor, eu acho que o Senhor fez errado, o Senhor mandou para a terra, não é bem por aí não. Acho que o Senhor estava fora de si, a hora que falou isso, o Senhor estava enganado. Só que, por outro lado, você vai ver o povo que tinha fé, os dois que, por suas vezes, eles falam assim, não, gente, não precisa de ver. O povo come algumas coisas lá e fica tudo grandão, fica tudo forte. Olha só a forma de ver, a forma de incredulidade e a forma de incredulidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dificuldade do povo. Esquecer rapidamente. O povo de Israel, desde a saída do Egito, desde a época do Egito, primeiro, eles oraram a Deus, 430 anos escravo, eles oraram a Deus, não necessariamente 430 anos escravo, mas vamos colocar nesse sentido, ali, no Egito, eles oraram a Deus, o Senhor manda uma resposta, manda um libertador, tira o povo de lá, 40 anos, durante todos esses dias, sapato não se rasgou, roupa não se rasgou, não se desgastaram, queria alimento, o Senhor mandava do céu, queria carne, o Senhor mandava carne, queria água, o Senhor fazia jorrar água de todo lugar. Ou seja, tudo que eles vivenciaram, lá no Egito, enquanto eles estavam lá ainda, eles viram 10 pragas. As pragas iam até o limite de Gósen, que é a cidade, que é o lugar que eles estavam, vinha até o limite ali, piolho vinha até ali,
a água deles não se transformava em sangue, tudo acontecia bem na divisa ali. Mas mesmo assim, a dúvida deles era, naquele momento eles esqueceram de tudo aquilo que Deus tinha feito, já, que tinha proporcionado na vida deles, e eles esqueceram. Não, Deus não vai ter condição de colocar nós nessa terra, porque tem gigante, a cidade é fortificada, é muito difícil ter acesso lá, não vamos conseguir. Mas e aí? Nós temos um Deus que fez tudo isso por nós. Não, não, esquece. Entendeu? É muito fácil. E esqueceram que o Mar Vermelho se abriu. N coisas que foi acontecendo. Imagine, eu fico imaginando assim de vez em quando, né? Os filmes tentam reproduzir, mas é impossível. Eu acho que é impossível reproduzir, irmã Sara. Você entrar, você vê assim o mar, 2 muralhonas de água assim enorme, parada assim, e o povo passando a pé enxuto. O que quer dizer isso, irmã Sandra? Nem lama tinha lá. Nem lama. Em questão de isso daqui, o Senhor deixou sequinho, sequinho, plano, plano. E foi. Aí você vê por outro lado, olha que interessante, nessa história do Mar Vermelho, eles passando a pé enxuto, e quando os cavaleiros, os soldados de Faraó começaram a atravessar, a roda começou a engripar, as rodas das bigas, né, das carruagens e tal, começaram a engripar e começou a dar problema e começou a achar buraco onde não tinha buraco, porque o povo tinha acabado de passar ali. O chão estava perfeito. Olha que Deus maravilhoso que eles vivenciaram na vida deles, e aí simplesmente, na primeira dificuldade, os homens são gigantes, o fruto é difícil. Olha, mais um pouco, o texto da Bíblia fala que tiveram que 2 homens carregar um cacho de uva. Mais um pouco eles falavam assim, ó, até precisamos de 2 homens para carregar um cacho de uva, por que tudo isso? Mais um pouco eles falariam isso. E o Senhor estava falando, olha, a terra é boa, mana, leite e mel. E vocês não precisarão carpinar, vocês não precisarão lavrar, vocês não precisarão nada disso. Vocês vão chegar lá, já está tudo pronto, já está tudo plantado, tudo certinho. Vamos para o próximo ponto. Aqui, vou ler com vocês aqui, Números 14 e 22, só para a gente acompanhar a revista. Número 14 e 22. Nenhuma dessas pessoas entrará na terra, todas elas virão minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, não me puseram à prova, recusando-me a ouvir a minha voz. Aqui foi justamente no momento que o Senhor já estava, Moisés, vou destruir esse povo. O que acontece com esse povo que não acredita, né? Por causa de 10 opiniões contrárias, mudar a decisão de quase 6 milhões de pessoas? O que aconteceu aqui? Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada, né? E Moisés acaba intercedendo pelo povo. Vamos lá. 2.3 da nossa revista. Viver do aqui e do agora. Ou seja, o que aconteceu lá atrás remete quase com o segundo ponto, que é esquecer rapidamente. Aquilo que nós vivemos ali atrás já não serve para mais nada. O que nós temos que viver agora? Cadê o agora? Cadê o aqui? Cadê o momento? Né? Cadê? Eu falo sempre dos crentes de campanha, né, que gostam de campanha, justamente por causa disso. A campanha ela tem muito essa característica imediatista. Cadê? Cadê a minha bênção? Cadê o que eu fiz? Eu acabei de vir. Eu acabei de fazer. Eu terminei 3 sexta-feira e não aconteceu nada. Sim. Justamente o Davi, Sara comentou sobre o salmista Davi, que no Salmo 116, 12, ele fala, que darei eu pelos benefícios, que farei eu pelos benefícios recebidos da mão do Senhor? Por todos os benefícios. Ou seja, gratidão sempre. Gratidão sempre. O que eu posso fazer? Qual é o meu papel aqui? Vamos lá. Números 13, 28 e 29. Viver do aqui e do agora.
Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral, no mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Eu estou lendo a minha versão, tá? Olha que interessante, viver do aqui e do agora. Essas cidades fortificadas, Márcio, fala de uma cidade de muros de mais ou menos 7,5 metros de altura por 2 metros de largura, cada muro. Ou seja, é um negócio intransponível mesmo. Por isso que eles ficaram com tanto medo de tudo isso. Vamos lá. Ponto 4. Focalizar somente na impossibilidade. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quantas vezes nós preferimos dar ouvido ao diagnóstico negativo, à decisão negativa, à opinião negativa. E a opinião negativa ela tem esse detalhe, ela tem essa coisa. Ela nos leva muito mais rápido para a nossa incredulidade, ela nos arrasta. Você está num grupo de pessoas, olha como é interessante isso aqui. Nós estamos falando de 10 pessoas, foram 12 espiar a terra. 10 pessoas trouxeram relatório e mudaram a opinião, daqui a pouco a gente vai ver isso, mudaram a opinião de quase 6 milhões de pessoas. Olha o absurdo que 10 pessoas com opinião contrária faz. E apenas 2 pessoas tentando empurrar o povo. E isso, infelizmente, não teve valia. Eu tenho certeza absoluta que se alguns deles tivessem falado, olha, não é que o Caleb e Josué têm razão? O Senhor tinha poupado e tinha colocado mais gente dentro de Canaã. Mas quando isso aconteceu, não. Melhor ficar só o Caleb e Josué mesmo, porque o negócio está complicado. Então, focalizar na impossibilidade. Números 13, 31. Mas os outros homens que tinha feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Vendo apenas a impossibilidade. Eles vivenciaram um Egito inteiro com as pragas. Então, o mesmo Deus, por exemplo, quando eles, na última praga, que o Senhor falou, olha, vocês vão passar o sangue no umbral das portas, e a casa que não tiver o sangue, o espírito da morte vai entrar e vai matar o primogênito. Segundo conta a Bíblia, que não teve casa no Egito que não houvesse pranto, que não houvesse choro. Por tudo. Então, você imagine se um Deus que faz isso, ele não teria condições tranquilamente de, por que não dizer, até matar todo mundo, não precisa nem eles entrarem em guerra. Nem eles entrarem em situação de combate. Por quê? Porque o Senhor é dono de todas as coisas. Mas eles não tiveram essa fé. Eles preferiram focalizar somente na impossibilidade. Ponto 5. 2.5. Influenciar negativamente as pessoas. Aqui eu falei sobre a questão do número de pessoas, né? Que 10 pessoas influenciaram. Em números do 14, do 1 ao 4, fala sobre isso. Ó. Então, toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Eles ouviram a notícia que era difícil e falaram, puxa vida, perdemos nosso tempo de caminhar até aqui, brigamos com a turma do Egito lá, e agora não, agora a situação está feia. Voltar é complicado. E ir para frente não vai dar. Vamos morrer nesse deserto. Aí um teve a brilhante ideia, né? Sempre tem um que tem uma brilhante ideia. Por que nós não levanta um capitão no lugar de Moisés para nos levar de volta ao Egito? Daí chega lá, conversa com o faraó e resolve a situação. E nós somos aceitos de novo. Com certeza o Senhor vai abrir o Mar Vermelho de novo para nós, voltar. Olha o pensamento da pessoa, né? Com certeza o Senhor vai abrir o Mar Vermelho de novo, a gente vai voltar, vai ser tudo tranquilo. Então, ele lê aqui no versículo 2. Suas vozes se levaram em grande protesto contra Moisés e Arão.
Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Nada seria melhor não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito? Olha o pensamento, olha o que o povo começou a tramar naquele momento, pela opinião de apenas 10 incrédulos, que esqueceram a promessa do Senhor. Então, você acaba influenciando pessoas negativamente. Isso é muito ruim. Por isso, irmã Sandra, fique junto com quem tem fé. Detalhe importante que eu ia comentar com os irmãos, que eu comentei no começo, que eu falei que o deserto tipificava o quê? A nossa caminhada. A igreja no dia de hoje. A nossa vida. Então, irmã Sandra, nós temos um ponto importante. Dentro dessa caminhada, nós temos sempre 17% de pessoas que acreditam e 83% de incrédulos. Dentro da nossa igreja tem isso. Das nossas igrejas tem isso. Eu fiz uma alusão só à questão percentual que aconteceu nesse momento. Mas, infelizmente, essa palavra, ela vem de encontro com o que nós temos hoje na igreja atual. Tanto incrédulos e pessoas que têm fé. Pessoas que creem de fato. Então, essa relação é muito grande. E aí que é o nosso papel. Mostrar aos outros a fé que nós temos. Acreditar piamente. Vai ter gente do seu lado, dentro da igreja, que vai olhar e vai falar assim: ah, mas isso aí não deu certo. Isso aí já não deu certo no passado, vai dar certo agora? Ah, ano passado o bispo tentou fazer isso e não deu certo. Você acha que vai dar certo agora? Então, vão ter pessoas assim. Segundo diz a nossa proporção de pesquisa e opinião aqui, 17% tem fé. 17% tem fé. 83% vão dizer que não vai dar certo. 83%, Cileide, vai olhar para um projeto que você vai criar na igreja e vai falar assim: esse projeto não vai dar nada. Judiação, lutando sozinha, nadando que nem... Vai nadar e morrer na praia. Mas vão ter 17 que vai falar: não, vamos junto. Vai dar certo. A Sara é criança, lembra até hoje. Então faz tempo, gente. Tô brincando, Sara. É bem assim. Sara falou de uma frase antiga que falava: me diga com quem tu andas. Como que é? Me diz que eu digo quem tu és. Agora a frase atual está sendo: me diz com quem tu andas, que eu direi quem você vai se tornar lá na frente. Então, a questão da incredulidade. Ande com pessoas que têm fé, assim como você. Tá? Mas olha, irmã Sandra, como Deus é maravilhoso. Nada fica impune nessa situação. Números 14, do 6 ao 10. Faço questão de ler. Achei muito bonito isso aqui, 2 homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor. Olha a orientação dos dois. E não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Olha a fé dos dois. Mesmo se tratando de gigantes. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb.
Então, olha só como nada fica impune, irmã Sandra. A presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro e a todos os israelitas. Quando eles começaram muito aquele burburinho, e os dois continuando ali com a alicerce da sua fé, simplesmente já o povo já estava falando, vamos pegar pedra e vamos apedrejar os dois, pelo menos acaba esses dois que são muito fezudo aí, né? Já acaba esse negócio de fé aí, a gente veio, vamos voltar para o Egito, está tudo resolvido. O Senhor apareceu. Que lindo isso. O Senhor apareceu. E ali o Senhor falou com Moisés, na tenda. Isso é maravilhoso. Então, quando você se sentir sozinho e às vezes até alguém tentar te pressionar a sair da sua opinião, no sentido assim de matar a sua opinião dentro da palavra do Senhor, viu, gente? Não é nada da sua opinião própria, mas dentro da palavra do Senhor, tenha certeza que o Senhor vai aparecer ali e vai mostrar a glória dele na sua vida. Vamos continuar, segue o bonde. Trazer o complexo de inferioridade, 2.6. Ou seja, isso foi bem claro na boca dos 10 espias. Vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos como gafanhoto. E também era assim que parecíamos para eles. O complexo de inferioridade, ele tem uma coisa muito triste. Por quê? Ele faz assim, Márcio. Eu já sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sou ninguém. E eu sei que o Márcio já sabe disso. O Márcio nem pensou nisso. O Márcio nem falou, nem cogitou isso. Mas eu sei que o Márcio eu já sei o que o Márcio sabe a meu respeito. Então, eles falaram assim, nós somos como gafanhotos, eles são grandes demais, e é assim que eles veem a gente. Eles nos veem desse jeito, que nós somos gafanhotinho mesmo perto deles. Olha que como deturpa a promessa de Deus vai se indo, né? Pequenininho na terra. Nós somos pequenininho na terra e esse pequenininho na terra vai trazendo cada vez mais um complexo de inferioridade. Não estou dizendo para você que você deve empinar o nariz e estufar o peito. Não. Mas haja como filho de Deus. Pronto. Teve um momento teve uma situação que aconteceu comigo, de um irmão que uma vez falou assim, tem irmão que parece que entra na igreja assim. Aí o outro já entra assim, estufado. Aí a gente perguntou, né, então como que entra? Olha para mim. Aí você vai ver como é que tem que entrar. Eu falei, uxa vida, o soberbo parou ali. Ali parou e ficou. Vamos lá. 2.7. Retroceder nas conquistas. Já estavam conquistando. Mas aí o que eles queriam? Eu já li esse texto. Vamos voltar, vamos levantar um outro líder e a gente volta para o Egito. Produzir murmuração. Infelizmente foi o que aconteceu. Se você olhar lá no versículo 14:2, diz o seguinte, suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ou seja, imagine 6 milhões de pessoas só xingando, blasfemando e falando, poxa vida, não sei o que, tal. Isso causou um burburinho muito grande. Então, produz murmuração. E murmuração com a fé não combinam. Ou você tem um, ou você tem outro. Quem tem fé não murmura. Crê. Engraçado não, né? Nós temos lá a definição de fé, a mais perfeita definição de fé da Bíblia. Hebreus 11, no versículo 1, diz o seguinte, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Olha só, é a convicção daquilo que não se vê. Eles tinham ido e visto que o negócio era bom, que a terra era boa, que o fruto era bom, mas mesmo assim a incredulidade tomou conta do coração deles. E eu acho fantástico, né, o versículo 6 do 11 de Hebreus, que fala o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E era o caso que está acontecendo aqui. Ponto 3 da nossa lição. Nenhuma pergunta, glória a Deus por isso. Isso é muito bom, tá? Porque os irmãos entenderam. Características dos que são
dominados pela fé. Agora vai ser o inverso. Agora nós vamos falar sobre um pouco mais sobre Caleb e Oséias, que depois se tornou Josué. Característica dos que são dominados pela fé. Possuem visão otimista da vida. Lembra que eu falei? Enquanto eles estavam lá falando, nossa, mas a gente vai ter que trabalhar muito, vai ter que lavrar muito aquela terra, porque os frutos são grandes, então as sementes também são grandes, tudo é grande, né? E vai ser muito sacrifício. O outro não. O tamanho da dificuldade diminuiu a fé deles. É inversamente proporcional, os outros não. Justamente, toda aquela dificuldade diante das mãos de Deus ia ficar pequenininha. E aí, eles poderiam conquistar muito mais. Então, possui uma visão otimista da vida. Vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. Vai ser bênção na nossa vida. Como diz a pastora Camila, vai ser bênção. Sim. A Sara comentou aqui, colocou o texto de Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para os que amam a Deus. Muito bonito esse versículo. Abram lá comigo, por gentileza, Números 13:30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Ó a visão de um otimista aqui, ó. Ah, mas é grande, é gigante, tem não sei o que, tem. Mas vamos lá, a gente vai agora, vamos partir agora. Não vamos deixar para amanhã, né? Não vamos deixar para amanhã, vamos agora. Vamos, como diz o ditado, me perdoe a forma de expressão, vamos aproveitar agora que nós estamos com sangue nos olhos. E vamos lá. Mas sangue nos olhos só estavam os dois. Os outros já tinham, esse sangue já tinha perdido fazia hora. Continua. Ponto 2. Não se deixam dominar pelo medo. Isso é uma característica muito grande que tem fé. Não se deixa dominar pelo medo. Nada me abate, nada me abala, nada vai atingir minha casa, meu lar, minha família, os meus. Por quê? Porque eu tenho fé, eu acredito, eu tenho plena convicção, tenho plena confiança naquele que me chamou, naquele que me amou, aquele que enviou o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Números 14:9, 9 parte A. Não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Olha a fala desses dois, né? Não tem quem os proteja, gente. Mas conosco sim, está o Senhor. Não tenham medo deles. Deixou muito claro, mas mesmo assim, eles estavam dominados pelo medo, pela incredulidade. Achei interessante que o comentarista colocou aqui a NVI, que diz assim: não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ou seja, em outras palavras, são eles que vão produzir, que estão produzindo pão para nós saciarmos a nossa fome. Olha que coisa linda. A atitude de uma pessoa que realmente tem fé. Ponto 3.3. Confiam no escape que vem de Deus. Confiam no escape que vem de Deus. Então o escape não é uma situação minha, não é uma situação que o bispo atenuou na minha vida, não é nada disso. O escape não vem de um político, o escape não vem de um médico, o escape não vem de um advogado, o escape não vem. O escape vem de Deus. Todas essas coisas, todos esses processos que nós passamos na vida, esses dias atrás eu achei até interessante porque a gente estava escutando um pastor falar, né, de uma live aí, ele falou: você acha que essa máscara que está protegendo você? Você acha que esse álcool em gel que está protegendo você? Vamos fazer o nosso papel. É o nosso papel. Eu sei que a proteção maior nossa, claro, ela vem de Deus, mas a nossa obrigação tem que ser feita, tem que ser cumprida. Então, nós convivemos em sociedade.
se é uma regra da sociedade, eu estou reproduzindo o que a Sara está falando, se é uma regra da sociedade que temos que usar, então vamos usar simples assim, obedecendo os nossos líderes em todos os sentidos. Eu não sei por que acontece esse tipo de coisa. Então, confiam em escape que vem de Deus. Aqui de novo, no ponto 3, a palavra confiar. Lembra do confiar? Que é o fio do tecido? Entrelaçado, ou seja, a minha vontade está em Deus. Então, é o que Deus quer para a minha vida. A Sara comentou até sobre isso, né? Que seja feita a sua vontade sempre. E quando eu faço isso, de novo comentando aquela situação, a oração muda a situação. Não, oração, isso é um jargão humano, tá, gente? Oração não muda a situação. Ah, mas então eu vou deixar de orar. Aí é um problema teu. Oração é comunhão com Deus, não é um banco de petição, viu, irmãos? Então, de repente, o pessoal acha que estão numa bancada de departamento público. Senhor, eu preciso disso, 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 me faz um requerimento em 3 vias, não sei o que. Não é isso. A oração é comunhão com Deus. Tá? Tanto é que a gente, até a Sara falou no conversa, e eu estudando sempre atrás, é um diálogo. É muito interessante porque as orações de hoje, irmã Sandra, são monólogos. Só você fala. Aí quando, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso daquilo, abençoa meu filho, abençoa não sei o que, abençoa não sei o que, abençoa não sei o que, amém. Aí o Senhor falou, pera, agora que eu ia falar, você foi embora? Agora que eu ia comentar com você a minha resposta, porque em todo momento de oração é importante você ficar um momento ali em silêncio e sentir o que Deus vai falar com a sua vida. Sim. Pai, em meu nome. É isso. Então, na verdade, a Sara comentou sobre a questão da oração. Bem nítido, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome. Ela recebeu uma visita de uma pessoa que orou, encerrou a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que ele estava encerrando um culto e não percebeu. Mas, é, mais ou menos. Vamos lá. Só terminar aqui meu ponto. Ponto 3.4. Creio na garantia da vitória. Esse é um ponto muito importante das pessoas que têm fé. Garantia da vitória. Mas, irmãos, lá vem eu falando de novo. Essa vitória é aquela vitória financeira que está esperando? Essa vitória é aquela vitória da saúde que está esperando? Essa vitória é aquela vitória daquele bom emprego que está esperando? Não. É uma vitória de uma trajetória. É uma vitória de uma trajetória. Isso daí, tudo isso que nos agrega durante dias e dias da nossa vida, não importa quanto tempo, alguns mais, alguns 80 anos, outros 20 anos, outros 90 anos, igual o príncipe lá, 99 anos, essa trajetória da vida, é isso que é a garantia da nossa vitória, chegar no final e poder receber o vinde benditos do meu Pai. Essa é a nossa vitória. Ah, mas então você está falando no sentido que você está fazendo uma apologia que eu não posso querer nada aqui na Terra? Pode, deve. Mas eu vou falar assim um termo bem estranho agora, um negócio parece que vai soar um pouquinho pesado, mas eu escutei um pastor esses dias, eu achei muito interessante que ele falou, você quer alguma coisa aqui nessa terra? Tá bom, estude e trabalhe. É sim. Corra atrás dos seus objetivos. Tenha objetivo, tenha foco. Coloca Deus na frente.
Sem dúvida, porque aqui é o que nós vimos lá em Provérbios. Confia no Senhor. Então, eu tenho uma vida em comunhão com Deus, oro a Deus, o Senhor vai me direcionar na melhor faculdade, naquilo que eu for fazer e tal. Agora, você dizer, não, eu vou sentar numa, vou sentar numa rede aqui, né? Porque tem pessoas que é assim, né? Que cita o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz um colchão de mola, refrigera minha alma com Coca-Cola. E para ele está tudo certo. E não faz mais nada da vida. Não, o Senhor não tem... E vá... Sim. Aí, a nossa atividade é justamente isso. Nós cremos no Deus do impossível. O possível sou eu que faço. Então, isso é muito interessante. Então, você tem um sonho, tem um objetivo, vai, corre atrás, faça. Hoje em dia não tem mais esse negócio de distância, nem tem mais esse poder aquisitivo, não tem nada disso. É uma questão simplesmente de sonho. Então, você tem seu sonho, você vai e corre atrás. Ah, mas então você fazendo apologia porque eu não preciso pedir nada para Deus. Claro que deve pedir a proteção, o cuidado, o amor, tudo, tudo, tudo. Isso aí é inevitável. Mas, se assim Deus permitir, isso aí, nós lemos Tiago. Tiago fala sobre isso. Não é você falar amanhã nós faremos, amanhã, depois da manhã nós entraremos em tal faculdade, fazemos. Não, não é isso. Tudo isso depende das mãos de Deus na nossa vida, claro. Né? Igual eu escutei isso há muito tempo atrás, um amigo nosso, que inclusive era músico, e de repente ele teve um probleminha. Foi mais ou menos assim desligou um fiozinho aqui dentro, sabe, bispo? E esse rapaz simplesmente chegou à aposentadoria e não, infelizmente, muito, muito triste o que aconteceu com ele. E aí, mas era um cara ativo, era uma pessoa super ativa, super assim. Só que chegou num determinado tempo, então, ou seja, tudo está na mão de Deus, nossa vida está na mão de Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui, até entrar ali pegar o carro na garagem, eu não sei o que vai acontecer. Então, tudo está na mão de Deus. Agora, o que está na minha possibilidade, em minhas condições fazer, aí sim, eu faço. Aí o Senhor vai cuidando de mim, a gente vai tendo a estrutura. Mas o mais importante, a garantia da nossa vitória. O que era o objetivo desse povo? A Canaã terrena. A cidade que o Senhor tinha prometido na vida deles, uma terra boa que manava leite e mel. O que nós temos prometido para a nossa vida? Se formos fiel até o fim, herdaremos a terra prometida. Simples assim. Então, ser fiel até a morte. Essa é a nossa garantia da vitória. Aqui nós temos uma situação bem interessante. Em Números 14, 30, fala o seguinte. Eu vou ler do 26. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhe o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Aí o 30. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Compensa ter fé na terra. Compensa ter fé. A batalha é difícil, a batalha é árdua, é complicado o caminho, irmã. Tem quantas coisas dificultam a nossa vida, mas compensa perseverar até o fim. Amém? Concluindo a nossa lição, nós temos aí então, muito claro, dois extremos, a fé e a incredulidade. Isso nos acompanha, irmã Sandra, todos os dias da nossa vida. Durante a nossa caminhada dentro da casa, o Senhor nos acompanha. Essa situação. Como eu falei, eu iniciei essa aula falando de uma vez que eu tive a oportunidade
de pregar a palavra do Senhor, e eu falei sobre a direção da sua confiança determina o que você é, se você é maldito ou você é bendito. A mesma coisa digo para vocês hoje. A direção da nossa fé, eu não vou nem dizer o tamanho da nossa fé, eu vou dizer a direção, a nossa fé ou a nossa incredulidade, ela determina o nosso destino final. Eu tenho certeza que todos querem ir para Canaã Celestial, assim como eu. Então, percorramos o nosso caminho com fé. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão. Eu só gosto do final da revista, ler os 3 objetivos. Que nós possamos sair daqui, ó. Entender que as opiniões das pessoas são capazes de influenciar tanto do modo negativo como do modo positivo. Nós conseguimos entender dessa lição isso? Compreender que a incredulidade impede a obra de Deus. Compreendemos isso, irmãos? E por último, aprendemos a exercitar a fé na dificuldade. Exercitar a fé, só para concluir, bispo, eu já estou passando para o senhor. Maior exemplo que Jó com a sua fé. É uma coisa muito redundante o que eu vou falar. Manifestar a fé na facilidade, na bonança, na alegria, manifestar a fé quando tudo vai bem, não tem necessidade, é muito fácil. Agora, manifestar a fé quando você é colocado numa situação de prova, aí sim. A Sara falou sobre Jó, eu gosto muito de citar sobre Jó, e sempre lembro disso. Quem foi que falou de quem no céu? Segundo conta a palavra do Senhor, diz que Deus chegou a Satanás e falou, onde estava? Ele falou, estava passeando por aí, dando um rolê pela City. Aí, de repente, o Senhor fala para ele, viu, meu servo Jó? Ou seja, Satanás nem tinha pensado em Jó. Foi como se Satanás tivesse falado assim, é mesmo, não tinha pensado nele, né? Mas já que você falou, você deu saúde, deu tudo, deu riqueza. Ele só tem que adorar você mesmo. Atrelando a devoção, a adoração de Jó ao que ele tinha. E não ao adorador que ele de fato era. Aí o Senhor falou, não é bem por aí. Quer ver? Ó, você pode ir lá, tocar em tudo que ele tem. E eu tenho certeza que ele vai aguentar firme até o final. Então, às vezes, irmã, nós não sabemos o porquê que nós passamos por certas lutas e provas. Mas é justamente para que Deus possa provar para Satanás, ela aguenta. Ela aguenta. E você não sabe. É provada. Sim, toda vez que a minha fé é provada, ele me dá a possibilidade, a oportunidade de crescer um pouco mais. É isso que fala o hino de forma muito linda. Então, eu sempre falo no final das minhas, quando eu prego sobre isso, eu sempre falo assim, ó, eu vou dar uma orientação para a igreja, decepcione Satanás. Ele está achando que vai derrubar você, irmã Sandra? Decepcione ele. Aqui não, aqui eu vou firme até o final. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, e eu prometi que ia parar e vou parar. Deus abençoe a todos. Bispo.